Essa menopausa me deixa em paz? Ai, é um cansaço, estresse, insônia, uma suadeira à noite que nem vontade de namorar eu sinto. Fique plena. Combate aos males da menopausa, aumente o seu desejo sexual, eliminando o estresse e a insônia. O Fique Plena tem vitaminas e minerais que deixa forte os seus cabelos, unhas e sua pele mais bonita. À venda nas farmácias e casas de produtos naturais. Um produto Natubio. Tá com fome, chuchu? Baixe o Ike Fome. Xiii, bateu a preguiça de sair de casa para comprar comida? Peça pelo Ike Fome. Quem tem o Ike Fome no celular, pede o ranguinho no conforto do sofá. Baixe hoje mesmo o aplicativo de comida mais fominha do Brasil. E para você, lojista, cadastre já a sua loja, seja ela comida, pet, hortifruti, mercado ou gás, e aumente o seu faturamento. Ai, que fome! Ai, que fome! Ai, que loucura! Baixa o aplicativo agora! Ai, que fome! Nós, o SESC Senante de Três Pontas, estamos de portas abertas para receber você e sua família neste sábado. Teremos vários serviços gratuitos, como orientação de saúde bucal, nutricional e ginástica laboral e também distribuição de brindes. Além disso, será celebrada a missa em comemoração ao Dia de São Cristóvão. Nosso encontro está marcado para este sábado, dia 30 de julho, em nossa unidade, com oferta de serviços a partir das 8 horas da manhã e missa a partir das 15 horas. Venha e traga sua família, estamos de portas abertas para você. Rádio Sentinela FM 99,9. O que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho. 29 de julho, já estamos aí no finalzinho do mês, né? Finalzinho do mês, 210 dias já se passaram do ano 2022, faltando 155 dias para terminar o ano. Nós estamos na lua nova, né? Estamos na lua nova. Hoje nós comemoramos o dia de Santa Marta. Esta data é uma homenagem da igreja à irmã de Maria de Betânia e Lázaro, duas figuras de destaque na narrativa bíblica. Marta é considerada modelo de cristã. Ela abrigou Jesus em sua casa e, juntamente com os seus irmãos Lázaro e Maria, cuidou para que Cristo recebesse todos os cuidados. Foi a pedido dela que Jesus ressuscitou Lázaro. Cultuada desde a época das cruzadas, Marta teria morrido na França. Marta era amiga próxima de Jesus, né? E graças a isso o Messias teria ressuscitado Lázaro. Hoje nós comemoramos o dia da identificação e comemoramos hoje também o dia de uma coisa muito gostosa, viu? Comemoramos o Dia Mundial da Lasanha. Bom demais, hein? Acompanhada de um bom vinho, então aí fica perfeito, né? Dia Internacional do Tigre também, são estas as comemorações de hoje. Amanhã tem vacinação contra a Covid em Três Pontas, das 8 da manhã às 11 na Policlínica, para as crianças de 4 anos completos, tá? Se o seu filhinho aí já tem 4 anos completos, leve-o amanhã para receber aí a vacina contra a Covid-19, entre 8 e 11 da manhã lá na Policlínica. É importante levar o CPF, o cartão do SUS e o cartão de vacinas também. Gente, está acontecendo a 8ª quermesse da Vila Vicentina.
muita comida gostosa, muita coisa boa, muita música de qualidade também. Parabenizar aqui a Elisângela e o Wallace, que arrebentaram ontem lá, né, na música ao vivo, e todas as pessoas que estão colaborando aí com a quermesse da Vila Vicentina também. Hoje tem música ao vivo também, tem Yasmin Teófilo e Camisa 10. Quem gosta de um bom pagode, tá aí uma opção perfeita, né? No sábado tem o melhor da música sertaneja com Léo Roberto e Canhotinho, e no domingo tem um time de peso também lá, viu, na música. O André Duarte, o Caio Arcanjo e o Cami. Tem bingo, tem leilão, tem várias atrações, né? E muita coisa gostosa. Não deixe de comparecer, não, tá? É importante você ir levar a sua família toda para se divertir, né? O nosso Sentinela Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Gente, hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Natália Lopes. Natália, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Francisco, bom dia, ouvintes da Rádio Sentinela, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papinho hoje um pouco diferente, né? Eu sempre venho aqui falar um pouquinho sobre relacionamentos e hoje nós vamos mudar um pouquinho o tema, né, Francisco? Com certeza. Natália é psicóloga clínica já há 12 anos, né, Natália? Isso mesmo, eu trabalho como psicóloga há 12 anos e desde que eu me formei eu faço atendimento, né, presencial. Agora, né, com a pandemia ficou muito em alta o atendimento online, que a gente consegue atender pessoas em qualquer lugar do mundo, né? O atendimento online é tão eficiente quanto o presencial, né? Isso, é tão eficiente quanto o presencial, porque o tempo da sessão e a qualidade é sempre a mesma. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto bastante importante, muito atual, por sinal, né? Analisando o descontrole emocional. O que a gente observa hoje, muitas pessoas com a paciência curta demais, né? Por qualquer coisinha a pessoa já tá gritando, já tá brigando, já tá arranjando confusão. Isso é em todos os setores, é em casa, é no trânsito, é no trabalho. A gente vai conversar bastante sobre isso. Explica pra gente, Natália, como definir o descontrole emocional. Então, Francisco, eu acho que antes de definir é importante a gente falar um pouquinho sobre emoções, né? Que às vezes a gente confunde um pouco emoções e sentimentos. E as emoções, elas são um conjunto de respostas químicas e neurais que surge quando o nosso cérebro sofre algum estímulo ambiental, né? Externo e também interno. Porque nós, seres humanos, nós temos as nossas experiências, desde quando a gente é pequenininho, né? E nós trazemos experiências aí de todas as fases da nossa vida. E isso impacta, às vezes, na forma como a gente enxerga o mundo, né? Às vezes, não sempre. E isso é a partir disso que constrói, né, que desenvolve as nossas emoções. E o descontrole emocional, ele seria uma incapacidade das pessoas, né, de gerenciar a intensidade e a duração das emoções, né? Então, a gente vê aí, né, as coisas mais comuns, assim, para explicar. Às vezes, alguém chega nos corrigindo, e a gente sente aquela raiva e no momento de explosão a gente fica muito bravo e fala às vezes coisas que depois, né, no calor das emoções, a gente vai pensar que às vezes nem precisava ter falado. Então, isso é um exemplo, né, esse descontrole, né, e ela pode surgir, né, esse descontrole emocional, ele pode surgir em diferentes níveis, né, às vezes a pessoa pode ter um descontrole pontual, como o exemplo que eu acabei de dar, ou ela pode, por exemplo, assim, ser uma pessoa irritadiça o tempo todo, né? Aquela pessoa mais irritada. Isso também é um exemplo de descontrole. Né? Como esse descontrole se manifesta, Natália?
A gente pode falar aí em duas maneiras, né? Ele pode se manifestar de forma impulsiva, né? Imediata, igual eu citei aqui o exemplo, né? Por exemplo, eu tô lá no meu trabalho e de repente aparece alguém me corrigindo. E eu respondo de forma abrupta, às vezes sem educação, de forma agressiva. Isso é uma forma impulsiva. E também pode oscilar. Às vezes a pessoa responde de forma impulsiva e ao longo do tempo aquilo continua ressoando nos comportamentos dela. Então, devido àquilo que aconteceu, ela vai desenvolver às vezes uma compulsão, uma insônia, uma série de outros sintomas. E tem também aquela pessoa que às vezes ela se controla ali naquele momento de tensão. Mas ao longo do tempo ela começa a desenvolver comportamentos mais irritáveis, às vezes não consegue dormir à noite, às vezes desenvolve uma compulsão. Pegando esse exemplo que eu dei, né? Às vezes a pessoa está lá no trabalho, alguém vai corrigir ela, né? Ela se controla ao máximo, fica morrendo de raiva, de vontade de responder, de fazer algo. Aí ela se controla, fica se contendo. Passou, mas aí ela chega em casa, ela fica irritada, às vezes com o filho, com a esposa, ou fica sem dormir de raiva, né? Ou então desenvolve algum comportamento compulsivo, né? Seja alimentar ou com bebidas, enfim, né? Vários outros tipos. Então a gente pode aí falar de três tipos, né? Assim, isso eu tô trazendo de forma técnica, mas só para vocês entenderem um pouquinho, né? Porque é importante eu falar que o desequilíbrio emocional, ele não é um diagnóstico, né? Porque se a gente for olhar para nossa vida, a gente sempre vai ter algumas fases assim, né? De explosão, às vezes de não segurar as pontas ali, né? Então a gente não pode já patologizar tudo, tratar tudo como uma doença. Porém, ele é uma característica, ele é sintomas de alguns transtornos mentais. Então, uma coisa é você ter um desequilíbrio emocional, uma situação de estresse ou uma explosão uma vez, né? Aqui pontual. Outra coisa é você sempre estar irritado, sempre estar às vezes com comportamentos compulsivos, sempre às vezes não estar dormindo bem por várias coisas. Então isso aí já é um sintoma de desequilíbrio emocional e aí precisa de profissional para avaliar, né? Tá certo, isso é mais comum do que a gente imagina, né, Natália? Muito comum, né? Por quê? Porque, como eu falei, o desequilíbrio emocional, ele é característica de vários transtornos. Então, a pessoa, Francisco, que é muito ansiosa, ela tende a não dormir bem, ela tende, às vezes, a se alimentar de forma exagerada ou se alimentar pouco. Então, isso daí são sintomas de que as emoções não estão bem, tem um desequilíbrio interno, né? E às vezes a pessoa também, pegando esse caso, né, da pessoa que é mais ansiosa, às vezes tem até algum transtorno, né, de ansiedade, ela sofre muito, porque às vezes a maneira como ela interpreta algumas situações no cotidiano gera muito essas explosões emocionais, né? Até a gente precisa estar muito atento com isso, porque às vezes muitos desequilíbrios emocionais que a gente vê aí no sentido de brigas, de discussões, tá muito ligado à maneira como a gente interpreta os fatos. Com certeza. Bom, para você que está chegando agora na nossa programação, estamos conversando com a Natália Lopes, psicóloga, e nós estamos abordando hoje essa pauta, analisando o descontrole emocional. Se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário a respeito do assunto que a gente está conversando aqui, fique à vontade, pode enviar aí a sua pergunta, seu comentário aí para o nosso WhatsApp 99966-1009. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode causar esse descontrole emocional. Aí tem muita coisa que pode causar ele, né, Natália? Tem. Primeiro, assim, que eu gostaria de falar novamente é que não é um diagnóstico, né? Porque às vezes a gente vê aí no senso comum as pessoas falar, fulano é descontrolado, né? Fulano é descontrolado. Isso por si só não é um diagnóstico, né? Ele é um sintoma, é um sinal de que algo não tá bem,
né? Então, se você sente, depois a gente vai falar aqui, né, sobre alguns sintomas, né? Posso até já citar aqui agora, né? Sintomas de insônia, né? Sintomas às vezes compulsivos, alimentares, ou principalmente o sintoma de irritabilidade, né? É um sinal para você ficar atento. Agora, situações estressantes, né, Francisco, que vão gerar esse desequilíbrio, porque, igual eu falei no começo, emoção está muito associado ao ambiente externo e ao interno. E a gente também acabou de passar, né, pela pandemia, que foi algo que gerou em nós muito estresse, né, muita dificuldade, levantou aí muitas questões, trouxe à tona vários transtornos, né? Ansiedade, o medo, muito sofrimento. Então isso gera nas pessoas um estresse, um medo. E, consequentemente, as emoções, elas ficam abaladas, né? Não que isso seja um diagnóstico. Então, qualquer situação mais estressante, fatores acumulativos, às vezes que a gente vem carregando ao longo do ano, experiências de luto, tudo isso pode gerar um desequilíbrio emocional, estresse no trabalho, na rotina. Tá certo, são situações que acontece o descontrole emocional e é meio complicado lidar com isso às vezes, né? As pessoas não sabem bem como lidar com isso, né, Natália? Não, e às vezes a gente trata muito como algo comum, né? Eu pego esse exemplo que eu já falei aqui, que é da pessoa irritadiça. Às vezes a gente leva assim, Francisco, ela tem um temperamento forte, né? O fulano tem um temperamento forte, para justificar aquela pessoa que está sempre irritada. Mas não, às vezes essa irritabilidade pode ser um sinal de que ele não está conseguindo equilibrar, né, as pressões do ambiente externo e lidar com aquilo internamente. Então, às vezes, precisa de ajuda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não normalizar, né, alguns sintomas, nem vou falar sintoma, vou usar muito a palavra sinais, né, porque o descontrole, às vezes muita falta de paciência, ela é um sinal de que algo não está bem. Então precisa olhar, precisa dar mais atenção a isso. Estamos conversando hoje com a psicóloga Natália Lopes, ela é psicóloga clínica. Estamos falando hoje sobre o descontrole emocional. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Realize seus sonhos e curta sua vida com saúde financeira. No Cicobi Copersul você tem liberdade para ser feliz do jeito que você quer. Até o dia 31 de julho, aproveite as opções imperdíveis do crédito consignado, forma rápida e sem burocracia para adquirir um crédito pessoal e o melhor, com taxas bastante atrativas, viu? Servidor público municipal, a partir de agora, o consignado Cicobi Copersul está disponível para você também. Vá até a nossa agência e coloque sua vida financeira em dia. Cicobi Copersul, para valorizar o que é seu. Intervalo rápido. A gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho com a psicóloga Natália. Lembrando que você pode interagir conosco aí, pode mandar a sua pergunta, fazer o seu comentário a respeito do assunto que a gente está conversando hoje. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito
Muito bem, estamos de volta aí com o nosso Sentinela Informações. Muito boa a nossa conversa hoje, despertando a curiosidade das pessoas. Já temos várias participações aqui, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho mais com a Natália, que daqui a pouquinho ela comenta aí as perguntas e também os comentários aí dos nossos ouvintes a respeito do assunto que a gente está conversando hoje aqui, né? Natália, vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento. Existe tratamento para as pessoas descontroladas emocionalmente? Claro, ainda bem, né? Então, acho que o primeiro passo, Francisco, é a pessoa tomar consciência desse sinal, né, que algo não está bem, e buscar ajuda profissional, buscar ajuda de um psicólogo, né? Porque o que acontece? Se está acontecendo esse descontrole é porque a pessoa está com dificuldade de gerenciar os estímulos externos, porque a gente vive num ambiente muito estressante, notícias às vezes negativas o tempo todo, principalmente esse pós-Covid que a gente está vivendo, né? Ainda, nem sei se eu posso dizer pós, né? Porque ainda tá tendo muito casos. E ainda tem que gerenciar com as nossas emoções internas. Então, tudo isso gera conflitos. Então, tomar consciência, buscar ajuda para se conhecer e reconhecer as emoções e desenvolver a capacidade de adaptar, né? De adaptar melhor nas diversas situações aos quais a pessoa sente que está mais difícil, que está sentindo mais esse descontrole. Mas a maneira certa de lidar é buscar ajuda profissional, né? De alguém que realmente seja psicólogo ou até mesmo, né? Se tiver mudanças muito bruscas de humor, muito intensas, é importante buscar ajuda até psiquiatra, né? Mas aí um bom psicólogo já vai perceber isso e vai encaminhar a pessoa. Mas eu acho que essa entrevista também é muito válida, porque ajuda as pessoas a ir identificando, né? Com certeza, os problemas, identificando os sinais, né? Então. Com certeza. E é muito interessante isso aí que você falou a respeito do tratamento, porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela acaba prejudicando o relacionamento na família, o relacionamento com os amigos, no trabalho, tudo isso fica prejudicado, né? Os relacionamentos, assim, de uma maneira geral, né? A gente já falou tantas vezes aqui sobre relacionamento, isso é uma das causas aí, às vezes, de tantos relacionamentos também não dá certo, às vezes, né, Natália? É uma premissa, assim, que eu tenho pra mim, que um relacionamento, pra ele ser saudável, qualquer relacionamento, aqui eu não tô falando só de relacionamento marido e mulher, namorados, é você estar bem com você. Então, assim, relacionamento, pra ser bom, né? Você precisa estar bem com você, né? Porque se você tá bem, você sempre vai saber a medida certa, né? Sempre vai saber se o outro tá exagerando. Se você não tá bem, né, emocionalmente, tá percebendo que tá oscilando, isso reflete no outro, né? Então, se trata o outro com falta de paciência, né, extrema irritabilidade, ou às vezes, né? Isso aí eu nem vou entrar, porque a gente poderia ficar aqui o dia todo conversando. Mas assim, às vezes um descontrole emocional dá margem para muitas coisas, né? Porque a pessoa que não está bem emocionalmente, ela se sente fragilizada e às vezes a autoestima fica impactada, às vezes não, quase sempre, né? A autoestima, abala a confiança e várias outras coisas. E até mesmo para você, né? Enquanto pai e mãe, para criar o seu filho, né? Como é que você vai criar o seu filho, assim, se você é muito impaciente? Você vai transmitir o que para essa criança, né? Impaciência o tempo todo, né? Com certeza. Bom, temos vários comentários aqui, várias situações, o pessoal relatando pra gente aqui. Tem um ouvinte aqui de Três Pontas mesmo, diz o seguinte: muito oportuna esta pauta, sou uma pessoa muito ansiosa demais. Nunca estou satisfeita com nada, em casa, no trabalho e até no relacionamento com meu esposo e com os meus filhos. Não estou dando conta de controlar as minhas emoções. Nossa. Buscar ajuda urgente, né? Urgente, né?
para que a ansiedade não vire aí o seu modo de vida, né? Para acostumar a viver sempre ansiosa. Mas já percebeu aí, já ligou a alerta, né? Você lendo isso daí já acendeu a luzinha vermelha. Quando você diz que não está dando conta, é porque a situação tá grave, muito grave. Então, assim, buscar ajuda profissional mesmo. Porque às vezes não é o que eu vou te falar aqui que vai te ajudar, né? Porque tem coisas que são muito pessoais. Então, tratar essa ansiedade, porque a ansiedade é sim, né, uma das causas do descontrole emocional. A pessoa muito ansiosa, ela sofre o tempo todo com o descontrole emocional, porque às vezes ela vai enxergar situações de forma distorcida, ela vai ficar muito presa no futuro e vai sofrer com isso, vai ter insônia, às vezes dificuldade para se alimentar bem. Então, a ansiedade, ela gera muito descontrole emocional. Bom, outra participação aqui. Eu me cobro muito, sou muito perfeccionista em tudo. Quero sempre que as coisas aconteçam do meu jeito. Já tentei, mas não consigo mudar. Quando alguém tenta conversar comigo sobre a minha maneira de agir, já me descontrolo totalmente. Nossa, o primeiro ponto é você tá reconhecendo. Eu acho que é importante, né? Essas ouvintes, né? Ou ouvintes, eles estão reconhecendo aí que tem um problema, e eu acho isso um ponto muito importante, você tomar consciência de que algo não está bem, né? E se você já não está sentindo bem e as pessoas à sua volta também tá queixando, já é um sinal de alerta. E é muito importante você trabalhar esse sentimento de cobrança, né? E isso, um bom psicólogo vai te ajudar com isso, né? Porque muitas vezes a autocobrança, ela tem uma raiz na ansiedade também, né? Então, assim, isso precisa ser trabalhado, né? Diminuir essa autocobrança, principalmente com você. E aí entra o que a gente estava falando aqui, eu e Francisco, né? Que eu falei, a base de um relacionamento saudável é você estar bem com você. Se você se cobra demais, automaticamente você vai cobrar demais do outro. E as suas relações vão ser, às vezes, muito pesadas por conta dessa cobrança, né? Então, assim, ficar ligada nisso, porque a forma como eu me relaciono comigo é a maneira que eu relaciono com o outro. Se eu sou muito ansiosa, eu, de certa maneira, eu vou transferir essa ansiedade ali na minha relação com o outro. Tá certo. Tá? E esse descontrole, ele prejudica principalmente o relacionamento no trabalho, né? Às vezes, não tanto o relacionamento, às vezes o próprio desenvolvimento da pessoa no local de trabalho. É o caso desse comentário de um ouvinte aqui. Não consigo me concentrar em nada, principalmente no trabalho. Trabalho com cálculos e muitos números. Por qualquer motivo já perco o controle. Fica complicado, né? Nossa, isso precisa também ser avaliado, porque você perdeu o controle por qualquer motivo. Às vezes você está com um nível de estresse aí, né, elevado, e aí questões associadas ao trabalho já é outro problema, né, que a gente vai falar de outra coisa, né, que a gente já ouviu, né, falar aí, que é o burnout. Mas independente disso, quando você fala que trabalha com números, vem muito aqui para mim a cobrança, né, porque cálculo em empresas, né, no ambiente de trabalho tem que ser muito certo, muito correto, não pode errar, né, Francisco? Verdade, porque isso pode trazer até prejuízos ali para a empresa. Então, demonstra, né, quando você fala, muita cobrança e excessiva de não errar. E às vezes isso você não pode também transferir para sua vida, né? Porque a gente é humano, às vezes vai errar no trabalho e às vezes a gente vai errar na vida querendo acertar. Não errar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas tomar escolhas, fazer escolhas que às vezes depois a gente vai se arrepender. Então, esse excesso de cobrança aí, ele traz também muita ansiedade, né? E vem acompanhado de um descontrole mesmo, da incapacidade de controlar, de gerenciar as emoções. Então, buscar ajuda aí, né? Com certeza. Urgente.
Um outro comentário aqui também, sou muito imediatista, as coisas para mim tem que acontecer tudo para ontem. As pessoas não entram no meu ritmo e isso me descontrola e acabo às vezes até ofendendo sem necessidade. Mais uma questão de descontrole também, né, Natália? Muito, e aí a gente já fala, né, esse imediatismo, tudo para ontem, né, como é que é então a sua vida, né? Você deve se cobrar muito, porque nada, praticamente quase nada na vida a gente consegue para ontem, né? As coisas elas são construídas, então assim, buscar uma ajuda, uma avaliação aí, uma ajuda psicológica para te ajudar na compreensão disso tudo, né? Te ajudar a lidar melhor, a olhar para a vida, para você principalmente, de uma forma mais verdadeira, mais autêntica, né? Porque não dá pra gente, né, querer as coisas sempre para ontem, né? E isso também é um sintoma de ansiedade, né? Então, assim, trabalhar aí essa questão, buscar ajuda profissional para tratar um pouco dessa ansiedade aí. Agora, Natália, essa questão do descontrole aí, ela influencia muito no trânsito também, porque todo dia a gente tá vendo na mídia, às vezes briga, às vezes até morte no trânsito mesmo, né? Justamente por causa dessa falta de paciência das pessoas, né? Qualquer coisinha a pessoa já tá gritando, já tá descendo do carro, brigando e tudo mais. Muito, né? comum. Isso, né? Hoje mesmo, tava passando na TV de manhã, não sei se era no jornal hoje, né? O índice de brigas de trânsito, né? Então, assim, aumentou muito. Eu até peguei os dados aqui, o índice de violência no trânsito 3 pessoas mortas por hora, né? Então, assim, e aí a gente pode falar, né, esse descontrole emocional, porque às vezes a pessoa tá estressada, sai de casa ou do trabalho estressada e encontra com algo ali no trânsito e ela vai descarregar aquilo. Não é que vai, né? Ela tende a descarregar. Pode ser que ela se controle e depois descarregue em casa, mas isso tem sido cada vez mais comum, esse descontrole, né? E aí a gente vai levar, igual eu já falei, para causas estressoras, né? O que a gente viveu, pandemia, tudo, mas a gente sempre precisa olhar pra gente. Qual é a minha responsabilidade nisso tudo, né? Se eu tô estressado, se eu não tô bem, né? Se eu tô impaciente, o que eu preciso fazer para melhorar, né? Para melhorar comigo e, consequentemente, as minhas relações. Então, as brigas de trânsito têm aumentado muito, as pessoas andam sem paciência também, né? E aí a gente pode falar de brigas, mas a gente também pode falar daqueles acidentes que são provocados. Também. Que às vezes a pessoa, por um ato, às vezes de também desequilíbrio emocional, às vezes num ato compulsivo, a pessoa bebe, usa drogas e pega um veículo ou uma moto, né? Atitudes às vezes impensadas, né? Impulsivas, irresponsáveis, acaba prejudicando a própria vida e também a de outros. Então aí a gente pode falar de 2 tipos, né? De acidentes, de tragédia, né, no trânsito, que envolve também algum tipo de desequilíbrio emocional, né? Com certeza. Outro comentário aqui, tem muita dificuldade para dormir, fico pensando no que me aconteceu durante o dia e chego até a chorar, não estou sabendo lidar comigo mesmo. Nossa, Então, buscar ajuda, né? Às vezes é difícil mesmo a gente lidar com a gente mesmo, né? A gente passa por situações, né? Muito difíceis, né? Inclusive o que a gente passou, tem pessoas que ainda estão passando com a pandemia, né? Os reflexos que a gente tem sentido hoje, né? Na nossa vida social, econômica e vários aspectos, isso nos abate muito, né? Então, assim, eu entendo o que você está passando, acolho, né? A insônia é um sintoma, né? E precisa ser tratado, né? Para você não levar para a cama,
as dificuldades, as tensões do dia a dia. Então, buscar uma ajuda profissional também. Né? Olha, pelas participações dos nossos ouvintes aqui, a gente observa que o assunto é muito mais amplo do que a gente imagina, né, Natália? Muito. Tem um outro aqui que diz o seguinte, ó, separei de minha esposa e não estou sabendo lidar com os meus filhos que me culpam pela separação. Tá difícil para mim lidar com situações e emoções. Me descontrolo e me irrito facilmente. Ele tem motivo de sobra para isso também, isso, né? Sabendo lidar com os filhos, a participação desse ouvinte é interessante porque aí a gente vai falar de algo pontual, né? Ele tá vivendo um término aí, né? Tem a questão de adaptação a esse término do luto, né? Por uma relação que encerrou, tem filhos envolvidos, então é algo que é um estresse ali, uma situação difícil, muito pontual, né? E às vezes também precisa de ajuda psicológica para conversar, orientar com essas crianças, né? Uma coisa também que eu falo muito, que relacionamento é para pessoas adultas. Terminou, ambos precisam ser adultos o suficiente de sentar, de conversar para levar isso para os filhos, né? Por mais que tenham diferenças, né? Enfim, mágoas, na hora de tratar com os filhos e com as crianças, precisa ter uma consonância aí de como que vai falar, né? Como que vai conversar, e isso gera também uma dificuldade, porque a criança sofre também, né? Eu tô sendo mentirosa de falar que não, ou o adolescente. É claro que eles querem ver os pais juntos, né? Mas é importante você conversar com eles, né? Principalmente sentar com a sua ex-mulher e definir uma forma de conversar, né? E principalmente se tiver muito difícil, buscar essa ajuda aí com o psicólogo, que o psicólogo pode te ajudar nesse momento, e principalmente aí de conversar com as crianças, de lidar aí com esse término, né? Tem uma outra pergunta também aqui, até foge um pouquinho do assunto que a gente estava conversando, ou talvez até não. Ela diz o seguinte: Francisco, minha pergunta é a seguinte: quem está na menopausa pode ter depressão? Fiz tratamento por 3 anos, faz 5 meses que parei e agora estou muito chorosa, às vezes agressiva. Será que é a depressão que está voltando? Me oriente, por favor. É uma pergunta interessante, né? E aí eu vou pegar a pergunta dela, vou responder e vou direcionar mais para as mulheres. Nós mulheres, né, por questões hormonais, né, nós temos muitas oscilações, às vezes, de humor, mas aí a gente tem que sempre avaliar a intensidade. Então, para essa ouvinte, você tem que avaliar a intensidade, procurar seu médico, e pode acontecer sim, principalmente nessas fases, período menstrual, pré-menstrual ou menopausa, uma oscilação mais brusca de humor. Mas para isso, tudo vai depender da intensidade e da avaliação do seu médico. E também um bom psicólogo vai te orientar nesse sentido, para você lidar com essas mudanças, entender, compreender o seu corpo, compreender essas oscilações e também se adaptar, né? Porque a menopausa é uma fase de muita mudança para a mulher. Então é importante aí também buscar uma ajuda, uma orientação mais específica. Mas uma que a gente não vai citar o nome também, diz o seguinte: eu queria saber, toda vez que fico nervosa com alguma coisa, até mesmo quando fico pensando em algo que me aconteceu no passado, sai várias manchas escuras pelo corpo. Isso tem a ver com o meu psicológico? Pode ser que sim, né? Primeiro, você já fez uma avaliação médica, mas possivelmente sim, porque você está falando que todas as vezes que você se sente nervosa, saem manchas no seu corpo. Então, se você já fez uma avaliação médica, não constou nada, provavelmente tem sim a ver com as emoções. E assim, Francisco, é importante eu falar que às vezes o desequilíbrio emocional não é só na questão de emoções, né? A pessoa impaciente, irritada, né? É também aquela pessoa que às vezes
sente muitas dores no estômago ou não consegue comer porque está muito ansiosa. Esse caso também, né, que ela às vezes transfere para o corpo uma situação dolorosa ou difícil ou angustiante. Então, assim, o desequilíbrio emocional ele também pode acontecer a nível físico. E se a pessoa está sendo acompanhada, né, um bom médico vai saber encaminhar para um profissional de psicologia e também um bom psicólogo vai te encaminhar para você fazer exames, né? Vai te encaminhar para o médico para você fazer exames, né? E assim comprovar que isso tem um fundo emocional. Com certeza. Né? Bom, infelizmente não temos mais tempo. Vamos torcer aí, né, para que as pessoas se controlem mais, né, Natália? E com isso melhorem os relacionamentos em casa, com os amigos, com a família, os relacionamentos no trabalho também, enfim, que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, né, mais controlada emocionalmente, né, Natália? Eu acho que o passo é você pensar em você, né? Porque às vezes a gente escuta assim as entrevistas, né? Escuta algo, fala, nossa, isso aqui encaixa pro fulano. Mas assim, eu convido você a pensar em você, pegar isso tudo que a gente conversou e falar de que maneira isso aplica na minha vida, para eu resolver os meus problemas, não o do outro. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é sempre a pessoa buscar essa consciência, esse autoconhecimento e buscar ajuda com profissionais mesmo, né? Com psicólogos, com as pessoas que estão aptas para te ajudar nesse sentido. Tá certo. Natália, obrigado, viu? Obrigado por esse bate-papo hoje aqui. Hoje foi muito produtiva a nossa conversa, que tenho certeza que a gente ajudou muita gente, né? Que as pessoas tenham mais controles nas suas emoções e possam ter, sem dúvida, uma qualidade de vida melhor. Obrigado mesmo, viu? Pela sua presença, tá? Imagina, obrigada eu pela oportunidade de estar aqui. Espero ter ajudado o pessoal, né? E qualquer dúvida, manda aí pro Francisco que a gente volta numa próxima oportunidade. Tá certo, Natália. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, o nosso Centenário Informações acontece num oferecimento da TDM Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copesul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi Copesul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copesul e valorize o que é seu. O Centenário Informações volta amanhã, 11h30. Um forte abraço a todos e até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo. Oferecimento TDI Máquinas Agrícolas.